Estamos aqui na companhia da atriz Viviane Reyes, do Obrigada, ator Paulo. Yasha Zambuti. Muito prazer conhecê-los aqui e prazer vocês nosso. estarem nesse espaço do Divã Cultural. Obrigada. Eu gostaria de começar essa conversa com vocês falando sobre a temática dessa peça, tão instigante, né? Como veio a ideia de trazer esse texto para vocês, um texto de um autor escocês premiado, né? Como foi para vocês trazer para essa realidade brasileira? Pois é, a escolha do texto, né, não foi em função da temática. Sim. Né? Nós queríamos trabalhar juntos já há alguns anos e eu dei essa missão para o Yashar. Falei, Yashar, procura um texto pra gente. Então, em 2013, Yashar ficou à caça de um texto pra gente. E encontrou. Que seduzisse os dois. Seduzisse, mas não foi assim, procure um texto pra gente, preciso falar sobre pedofilia, né? Sim. Preciso falar sobre abuso. Não. Entre um leque de textos ali, ele me apresentou vários textos e o Blackbird foi o que fisgou tanto a ele e a mim. E de lá pra cá, né, foram 4 anos, 8ª temporada, 2 festivais de Curitiba, agora fomos para uma temporada em Belo Horizonte. Então, e o Blackbird, ele trata desse tema delicado, né, pedofilia, mas de uma maneira sem pesar a mão no sentido da acusação, nem da absolvição. Não cair para o maniqueísmo de forma alguma. De jeito nenhum. Ele discute esse tema delicado, trazendo para a gente as questões sociais, éticas e morais que está por trás desse tema. Então, o público que vai vir assistir o Blackbird não precisa ficar constrangido, porque não vai encontrar aqui nenhuma cena de nudez, não vai encontrar cenas de estupro, não vai encontrar nada disso. A gente vai encontrar aqui esses 2 personagens agora, 15 anos depois, conversando sobre o que foi esse passado, né? Uma história de amor às avessas, né? Poderia ter dado certo, né? Por que não deu certo? Será que eles estariam juntos até hoje? Né? Então, essas questões vão sendo levantadas no espetáculo. Quais as interferências sociais, culturais, que fizeram parte também dessa trama? Né? Pois é. Afastando-os também. Pois é, é isso. E aí hoje essa personagem com 27 anos tem um esclarecimento do que aconteceu com ela quando ela tinha, né, os seus 12 anos. Então, muito do que ela viveu é o que ela lembra ter vivido, né, também. Então, traz também uma questão toda psicológica desses 2 personagens, né. Não é fácil nem para a vítima e nem para o acusado, né. Ele também pagou socialmente, né, foi preso. Então, tem aí também sequelas nesses 15 anos, tanto para ele quanto para ela. A gente tem essa mania de julgar e achar que, né, que sem desconhecer. Coitado, né, e ele, né, apontar o dedo, né, é mais fácil, mas não. Aí a peça discute também esses 2 lados, o lado difícil de conviver nessa situação para essa vítima, né, e ele também, né, é uma doença, né, a pedofilia ela é um ciclo, né, ela é cíclica. Como é que é? Ele pagou com a cadeia e aí tá tudo resolvido, ele tá curado. Não vai, quando ele sair não vai mais voltar a acontecer, né? Então a peça revela também e questiona também todo esse lado social, psicológico, esse caráter que tá, né, por baixo da pedofilia, né? Eu gostaria de saber como é que foi essa construção desses personagens para vocês, desse questionamento. E acha, como é que você construiu o seu personagem? Veja, eu sempre fui muito curioso e questionador da nossa condição humana. E o que é normal, qual é o limite da nossa normalidade e quem rege, quem diz o que é normal ou não. E eu sempre me deparei com situações extremas de pessoas, de seres humanos, que por que ele fez isso a esse extremo? Por que ele chegou a esse extremo? E porque tem coisas que nós não conseguimos entender da nossa humanidade. E quando eu li a respeito do Blackbird, que vi que tinha uma relação ali ilícita, por assim dizer, porque, por exemplo, qual é essa menina com 12 anos de idade? Qual tipo de educação ideal para uma determinada pessoa?
de uma certa idade até uma outra idade, o tipo de educação que ela tem que ter é isso, o que ela pode ver é isso, o que ela pode sentir é isso, o que ela não pode sentir é isso, qual que é o ideal de experiência, essa maturidade também. Essa maturidade. Você pega numa uma cultura X, o correto é fazer assim, isso pode, isso não pode, a partir dessa idade você pode fazer isso, aquilo não pode mais, só depois daquela idade que você vai poder ter contato. Então existe uma paideia, uma educação que procura tentar reger o que deve, o que não deve e quando deve. E o que esse texto trouxe é uma menina de 12 anos de idade que tem já os seus hormônios sendo maturados e também a sua sensibilidade maturada e se envolve com um homem bem mais velho que por coincidência estava numa situação de muita solidão, carência. Ele tem uma frase para mim que me chamou a atenção em pensar em fazer esse personagem. Ele olha para ela e diz assim: você me fez rir. E tem uma profundidade nessa afirmação. E quando ela fala assim, mas lembra que nós estávamos lá no parque, quando eu tirei o seu membro para fora, mas não da primeira vez. E não é ele não está sendo pudico nesse sentido, porque o que eu percebo é que cria uma companhia, por mais que ele já tinha uma namorada da próxima da idade dele. A gente, abrindo um parêntese, nós temos pessoas adultas que se relacionam erótica e emocionalmente, que depois de 2, 3 anos ou meses se separam, nunca mais se falam. E eu vejo esse personagem de 41 anos de idade tendo uma relação com uma menina de 12, bom, em princípio, taxativamente não pode, pedofilia, não. Mas se eles tivessem fugido para a Holanda, provavelmente eles poderiam ter sido felizes. Dentro de um outro contexto. Dentro de outro contexto, eles poderiam ter sido felizes. Mas há um vigiar e punir aí sempre presente. Não. Como eu falei no início, pode ou não pode. Então, como é que eu vou me aproximar desse personagem? Se eu fazê-lo como pedófilo, apenas como um ato de pedofilia, eu estaria empobrecendo ele. Então, deixa eu entrar um pouco mais nessa psique desse personagem, para tentar entender essa sua condição humana, para poder entender outras coisas que eu não estou enxergando. E para humanizar, né? Humanizar. Porque o próprio autor escreve o texto dessa maneira. Humanizar, porque isso não é ficção, isso acontece. Claro. Né? Então, aí, a construção do nosso personagem nesse sentido foi uma construção realista, e realista psicológica. Por quê? Porque o texto ele é muito dito e narrado e vivenciado de acordo com a lembrança desses dois personagens, do que eles lembram que de fato aconteceu 15 anos atrás. Então vem também muito com a forma da escrita do David Harry, é uma forma assim que é recortada dramaturgicamente, uma sintaxe fragmentada, um texto, uma gagueira, que eu vou buscar. Então, isso não é caco do texto, isso é o próprio texto, é escrito assim, mais, para buscar, né, a lembrança, a palavra certa, achar. O início do espetáculo, ele é muito, traz muito essa fragmentação, porque esses personagens estão há 15 anos sem se ver. Como abordar o tema? O que falar? O que não falar? Ele foi muito conhecido para ela 15 anos atrás. Hoje ele é um desconhecido, como eles foram capazes de lidar com esses lutos, porque os dois estão enlutados. Os dois estão enlutados, os dois estão quebrados. E vale observar, como abordar, né? E vale observar também que quando o autor ele opta, porque a primeira vez que ele escreve esse texto dessa forma, né? Essa característica dramatúrgica dele, ele escrevia de sentenças fechadas, e quando ele escreve com uma sintaxe fragmentada, é porque ele está tendo uma dificuldade de dizer a respeito dele. Também de dizer e abordar. E né? tem na entrevista, uma vez que eu li uma entrevista dele, dizendo assim, eu vou colocar essas duas pessoas lá, passaram por uma experiência tal, particular, e deixem eles conversarem. Deixem eles falarem o que quiserem um para o outro. Só eles têm esse direito. Quem sou eu? Se eles não estão nem eles conseguindo dizer de fato o que aconteceu entre eles, muito menos eu posso julgar. A possibilidade de acesso a essa verdade vai nascer dessa conversa. Isso, porque só eles viveram. Então a verdade estão ali com eles, né? Por isso que ele fala, eles passaram 15 anos sendo acusados, falando, todo mundo falou deles. Né? Todo mundo falou, mas eles foram os únicos que ainda não falaram, né?
E aí agora E o eles vão autor ter é essa provocador oportunidade. quando ele coloca esse homem tendo uma relação com ela, claro, erótica, emocional, Uhum. mas vamos olhar do ponto de vista da pedofilia erótica com essa menina, Uhum. mas durante 3 meses apenas de relacionamento ele deu prazer, vamos chamar, prazer físico, Sim. companhia, prazer emocional, 3 meses de um certo idílio, Uhum. e depois de 15 anos, quando ele se ausenta, vai preso, ele some, ela passa 15 anos sendo apontada na rua, a psiquiatra entortando a cabeça dessa menina, Estigmatizada. estigmatizada. Imagina na escola, nos Quem vizinhos, na né, na experiência, cidade. na experiência real, Uhum. efetiva, Ela sofreu mais depois do que Sim. durante aqueles 3 É. meses, né? por mais ter sido iludida, Uhum. mas ela recebeu mais carinho e atenção durante 3 meses do que 15 É. anos que foi sequelada pela sociedade no qual ela E está nesse inserida. reencontro eles vão discutir essas perdas que tiveram. Essas Me perdas. lembra até um verso do Fernando Pessoa que ele diz: eu sou aquilo que perdi. E é o que os personagens realmente. Exato, eu sou aquele que perdi. É. Que eu poderia ter encontrado de uma maneira, experienciado de uma maneira mais... O que é a experiência plena do ser humano? O ser humano é um ser... O humano, ele é paradoxal, ele é inacabado, é um ser humano que visita situações de angústia, de experienciar, passar por uma determinada experiência para poder se autoconhecer, né? Uhum. Né? E às vezes nós somos porque o vigiar e poder tentar enquadrar um comportamento é do outro sempre. É. Uhum. Sempre é o outro que diz, você deve fazer isso ou não. E eu, que estou sentindo efetivamente isso, não devo sentir? Por quê? Se efetivamente estou experienciando o sentimento, Sim. se eu estou experienciando o desejo, quem vai dizer? O outro? Por quê? Quem escuta a fala da minha vivência? Parece que Exato, ninguém quer ouvir, exato, né? quem escuta. E aqui no caso, 41:12, e foi o que me atraiu. Eu falei, caramba, há muita humanidade aqui. O que me interessou, o que nos interessou foi uma profunda e absoluta humanidade dessas pessoas. Né? E por isso que a gente se interessou bastante em falar a respeito do Blackbird. Né? Que a pedofilia, como o autor diz, é o que menos importa. Uhum. É o que menos importa. Nós sabemos que tem pedófilos que, por uma estatística significativa, eles cortam o próprio membro fora, porque é um símbolo do pecado, é o símbolo do sofrimento não só dele, mas de outrem, Aí seja tomados dos pela pais, culpa. tomados pela culpa, e ele vai e se automutila, morre obviamente por hemorragia, quando não é socorrido. Então há sofrimento de ambas as partes. De ambas as partes. Não todos, obviamente. Existe uma patologia a ser investigada, mas existe muito sofrimento envolvido. Né? Por mais que seja um desejo exacerbado de um pedófilo, por assim dizer, mas também há sofrimento. O desejo também traz sofrimento. Porque se você não realmente você satisfazer o desejo, você vai sofrer. Né? Então, há sempre o desejo e o sofrimento envolvido. O ser humano não é pleno desejo. E várias outras obras já abordaram essa questão. Você pega o Amante, o Marguerite Duras, fala Sim, sobre isso. exato. Você tem Memórias de uma Geisha no cinema, Memórias de uma que Geisha. não chega a ver o encontro deles naquela... Ele reencontra aquela menina que ele oferece o Exato. sorvete naquela mais tarde. Isso. E se tivesse acontecido naquela hora? Como ele seria julgado? Como seria julgado? Exato. Bons exemplos, bons exemplos. Bons exemplos, verdade. E o Blackbird também foi adaptado para o cinema o ano passado, uma produção canadense, teve o lançamento mundial, foi lançado aqui no Brasil também. A montagem, ela leva o nome da personagem feminina, chamada Una. Adaptado também pelo David Harrower. Junto com o diretor que dirigiu na Alemanha, o Benedict Andrews, os dois roteirizaram o filme. Isso, né? Foi. E é bacana, o filme, ele tem, né, como tem outros recursos, né, o cinema, cada linguagem tem o seu recurso, então tem coisas no filme que não tem na peça e tem argumentos na peça que também não tem no cinema. É muito bom que dá esse frescor à obra. Dá esse frescor. Não, É porque esse tipo de abordagem, vamos abrir o leque, a pedofilia, mas onde o ser humano se encontra numa situação de um autoconhecimento, de uma tentativa de autoconhecimento, seja de um psicopata, né, um serial killer em série, essa psique que nos coloca, caramba, potencialmente todos nós temos isso. Né?
A educação leva você para um lugar, uma visão de mundo, mas potencialmente isso é humano. Para fazer no Nietzsche, é demasiado humano, porque isso é nosso. Um ato de pedofilia de outro que eu jamais teria, é meu também. Eu me torno responsável por isso. Lá no início do século, Freud já falava no mal-estar na cultura. Exato. Está tudo ali. Está tudo, é nosso. Se há uma patologia, ela pertence a mim também. Ela potencialmente pertence a mim. Eu não passei por uma circunstância tal para... Tenho desejo ou não? Vou não. Eu sei que está errado, mas vou. Porque está além. Não tenho controle disso. E vai, experiencia e vem toda a carga, a consequência que vem depois disso. Mas todos nós, o que vai nos ditar é a escolha. A escolha. É a escolha. Né? E antes da escolha, a angústia do escolher. Então esse personagem, o quanto de angústia, existencial mesmo. Fujo ou não fujo? Vou até o fim? Essa menina faz os bem? dois, né? Os dois. E ela a porque mesma coisa? é um grande, eu costumo dizer assim, o Blackbird é um grande acerto de contas com esse passado dos dois personagens. Embora quem tenha procurado, ela descobre o paradeiro dele numa revista e vai ao encontro. É ela que vai ao encontro dele. Né? Ele cumpriu a pena dele, refez toda a vida. Hoje, né, ele tem uma outra mulher, conseguiu se restabelecer no emprego, trocou de nome, né? Então ele conseguiu viver e voltar, né, criar uma nova vida, vamos dizer assim, normal. E ela ficou presa nesse passado. Então, quando ela encontra a fotografia dele e reconhece, ela fala, não, preciso acertar as contas com o passado. Ele saiu da cadeia, não me procurou, então ela vai ao seu encontro. Então, é um grande acerto de contas com ela para fechar a ferida, né? Para conseguir viver melhor, né? Para ter uma vida melhor. E não só subjetiva de ambos, né? Uma subjetividade dele e dela, mas, em última instância, é um espelho. A experienciação dessa relação acaba sempre sendo um espelho para a sociedade. Sim. Eles são um espelho. Olha só, essa vivência que vocês estão julgando, como nós experienciamos e como estamos revivenciando essa experiência e como nós estamos tentando mostrar para vocês o que é o desejo, o que é o sentimento. Né? Então, eles espelham uma sociedade. Verdade. E a gente está aqui na Cidade das Artes, estreando no sábado, dia 9 de junho, sábado às 8 horas, domingo às 7, até dia 1º de julho. Venham curtir, venham assistir Blackbird na Cidade das Artes. Essa é a oitava temporada. 8ª temporada, olha só, 4 anos em cartaz. Isso aqui. Olha, muito obrigado por Mas essa conversa quer mais tão agradável. Quer mais coisas? Você quer mais coisas? E mais coisas, o público vai se deleitar lendo a peça aqui e saindo daqui com 1000 reflexões e trocas. Sai mesmo. Né, que é o grande objetivo. Sai mesmo. E volto para assistir de novo, para ver se foi o que entendeu mesmo. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o David, de ter uma conversa longa a respeito, não só da obra dele, mas, claro, estava muito instigado com Blackbird, em 2015, na 3ª temporada, e que nos esclareceu muito, e ao mesmo tempo falou, teve uma atitude socrática, eu não sei. Eu não sei, eu fui sendo levado por uma escrita efervescente, que foi saindo a respeito de uma coisa que realmente me incomodou demais. Embora tenha partido de um fato real. Claro, é um fato real. Ele deu uma notícia no jornal. Ele deu a notícia no jornal e baseou no Blackbird nessa história real que aconteceu. E é aquela coisa que Sócrates dizia bem, a verdade está entre nós. Né? Está entre nós. Nesse terreno, o público vai encontrar também um eco das suas inquietações existenciais com vocês, ele com abre o brilhantismo de vocês. Esse espectro, o texto abre um espectro para você avaliar outras coisas, não é só exatamente isso. Exatamente. Outras coisas. A gente questiona muito quem é que nunca teve um grande amor, né? Então você começa a trazer também para a sua vida outras questões, em termos também de profissão, né? O que seguir, se tivesse seguido aquele caminho, e agora estou aqui. Então abre o leque, questiona. Questiona muito. Okay. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Muito sucesso amanhã na estreia de vocês. Estaremos aqui. Eba! Eu espero vocês aí de casa. Venham também. Venham. Obrigado. Obrigada.